Na Cidade FM, Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região, você ouve primeiro aqui. Jornal da 89. Diretor José Carlos Cerqueira. Editoras, jornalistas Graziela Ângelo e Graziele Flores. Participação de toda a equipe de jornalismo e esportes da Rádio Cidade. Jornal da 89. Apresentação: Graziela Ângelo e Israel Salles. Boa noite. Terça-feira, 25 de março de 2014. Adolescentes contratam taxista para corrida até Dom Correia, mas anunciam assalto no meio do percurso. Taxista é amarrado, espancado e ferido com golpes de faca. Menores estão apreendidos e um deles já tem passagem por homicídio. Assaltantes que levaram quase R$2.000 de drogaria de Vargem Alegre na manhã de hoje ainda são procurados. Autores prenderam vítimas nos fundos da farmácia para fugir. Em Ubaporanga, pintor perde equilíbrio, cai em cima da rede elétrica e é trazido gravemente ferido para o pronto atendimento de Caratinga. Acusado de matar o repórter caratinguense Rodrigo Neto é novamente ouvido em audiência no Vale do Aço. Governadora Anastasia autoriza a licitação para projetos de engenharia para 5 estradas da região. Trecho entre Bom Jesus e Córrego Novo é uma delas. Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas da Assembleia Legislativa promove audiência pública em Caratinga. Benefício de prestação continuada, que garante um salário mínimo mensal a idosos e pessoas com deficiência de qualquer idade, será tema de seminário nesta sexta em Caratinga. Oferecimento Magnata Móveis. É mais que promoção, é respeito com você, consumidor. Unimed Caratinga. Mais que um plano de saúde, um plano de vida. Aconteceu na tarde desta segunda-feira, no Fórum de Coronel Fabriciano, a primeira audiência judicial do caso Wagner Carvalho, repórter fotográfico assassinado a tiros em abril de 2013. O acusado do crime, Alessandro Neves Augusto, o Pitote, também acusado pela morte do jornalista caratinguense Rodrigo Neto, prestou depoimento em juízo e declarou mais uma vez ser inocente. Durante a audiência de instrução, foram ouvidas ainda testemunhas de acusação e defesa roladas no processo. Pitote chegou ao Fórum de Coronel Fabriciano, acompanhado do seu advogado, Rodrigo Márcio do Carmo Silva. Seu depoimento durou cerca de 1 hora e foi acompanhado pela promotora Carolina Pestana, representante do Ministério Público no caso, e pelo juiz Vitor Luiz de Almeida, que presidiu os trabalhos. A tese da defesa usada durante a audiência desta segunda foi a mesma apresentada no final do ano passado, durante a audiência do caso da morte do jornalista Rodrigo Neto, em que Pitote também é apontado como o principal acusado. Segundo o advogado de defesa Rodrigo Márcio, Pitote seria inocente nos 2 crimes. A morte de Rodrigo teria sido tramada e executada pelo fotógrafo assassinado e uma terceira pessoa, conhecida como Serginho. Ainda segundo a defesa, após a morte de Rodrigo, essa terceira pessoa teria matado o suposto comparsa por temer que ele revelasse a história. Após a audiência, Pitote retornou para a cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde se encontra detido desde junho de 2013 na penitenciária Nelson Hungria. O processo judicial entra nos próximos dias em sua última fase, a das alegações finais, onde será decidido se o réu irá ou não a julgamento. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Carvalho teria sido morto por Pitote por queima de arquivo. Segundo o inquérito, o repórter fotográfico teria afirmado por diversas vezes que sabia quem havia matado Rodrigo Neto. A história foi revelada pela Polícia Civil de Belo Horizonte, que investigou o caso. O mesmo Pitote teria, no dia 8 de março de 2013, assassinado Rodrigo em companhia do detetive Lúcio Lírio Leal. Os 2 crimes tiveram como semelhança o modo de agir dos executores. Ambos foram cometidos por motociclistas armados que atiraram em pontos vitais das vítimas e a arma. Pela análise balística dos projéteis recuperados dos corpos de Rodrigo e Carvalho, ficou comprovado que as balas saíram da mesma arma de fogo, embora ela nunca tenha sido encontrada.
Para o Jornal da 89, repórter Graziele Flores. Um taxista de Santa Bárbara do Leste diz ter visto a morte de perto na noite de ontem, quando foi vítima de 2 adolescentes que anunciaram um assalto durante uma corrida para Dom Correia. O taxista, que pediu para não ser identificado, conhecia os assaltantes. É ele quem narra o fato. Ele pediu para que eu levasse na casa da avó dele, saindo, seguindo para a avó dele. Quando chegou próximo ao posto Pampulha, um colocou a faca no meu pescoço, deu voz de assalto e pediu que eu conduzisse o carro para um determinado lugar. Chegando lá, eles começaram a me esfaquear, passando ponta de faca no meu olho, me dando golpes na boca, por rosto fora. Aí me amarraram, depois eles me tiraram fora do carro, aí eles me deitaram no chão. Como eles já me conheciam, ele pegou e falou assim: eu tenho que matar esse menino, porque se não matar ele, ele vai entregar nós para a polícia. Aí eu falei: não vou entregar vocês para a polícia não. Ele pegou e falou: não, tem que matar ele mesmo. Aí um dos menores falava assim: não, nós já temos o que nós quer, então não precisa de fazer mais covardia com ele não. Vambora, chamando o outro para ir embora. Ele pegou e falou assim: não, tem que matar ele. Da forma que eles estavam fazendo, eu temia a morte a todo momento. Aí quando ele foi me dar uma facada, foi quando eu levei a mão, ele escorregou, aí foi quando eu conseguia sair dos braços deles. Uma das mãos levou 3 pontos profundos. Eu saí correndo, gritando, o vizinho da casa de baixo acendeu a luz, eles tentaram ligar o carro, como não sabia dirigir, capotou o carro. Fugiram e adentraram numa casa lá, ao qual os vizinhos denunciaram, e ele foi preso, dentro de Dom Correia. Os adolescentes roubaram R$600 e um celular da vítima. O delegado responsável pelo caso pediu o acautelamento dos menores. Um deles, segundo a Polícia Civil, já tem passagem por homicídio. A polícia ainda tenta identificar e prender os autores do assalto ocorrido na manhã de hoje em uma drogaria de Vargem Alegre. Aproximadamente R$ 1.800 em dinheiro, algumas joias, um telefone celular e a chave de um veículo foram levados. Segundo o sargento Fábio Fonseca, as vítimas ainda foram presas em um cômodo nos fundos do estabelecimento para que os criminosos pudessem fugir. A equipe de militares se encontra em rastreamento no momento. O fato ocorreu na manhã de hoje, por volta das 9 horas. 2 indivíduos teriam chegado a um estabelecimento comercial na cidade de Vargem Alegre, estando um deles de posse de uma arma de fogo, e após anunciar o assalto, prendeu os funcionários de um cômodo na parte interna do estabelecimento, vindo a recolher certa quantia de dinheiro e além de alguns objetos pessoais dos funcionários. Qualquer pessoa que tiver alguma informação que possa ajudar a Polícia Militar a efetuar a prisão desses indivíduos, pode estar ligando no telefone 190 e repassar todas as informações que dispuser. A pessoa não precisa se identificar. Para a Polícia Militar não é interessante saber quem está denunciando, e sim a informação que nos leva a conseguir tirar de circulação esses indivíduos que estão praticando crimes na nossa região. E a polícia aproveita para alertar a população sobre outro crime cada vez mais comum na cidade: o de furto em interior de caminhões. Segundo o sargento da Polícia Militar, em boa parte dos casos, as vítimas é que facilitam a ação dos criminosos. A Polícia Militar tem registrado alguns fatos, alguns eventos de furto que têm ocorrido na área central da cidade, principalmente a caminhão de empresa prestadora de serviço. Muitas das vezes o motorista ou ajudante acaba deixando a cabine destrancada ou até mesmo com os vidros abertos, e quando vai sair para fazer a entrega, ao retornar, constata o furto. É muito importante a gente destacar que tem pessoas que parece que já estão vigiando aquele momento de distração do motorista, do entregador, ou às vezes ele acaba deixando o próprio baú aberto enquanto entre uma entrega e outra. Então a gente quer aproveitar, às vezes atrasa um pouquinho, mas é mais seguro entre uma entrega, que seja o lugar pertinho, ele aproveitar e deixar sempre a cabine fechada e também a carroceria, o caminhão, a porta do caminhão durante essas entregas. Jornal da 89. Em Ubaporanga, pintor perde equilíbrio, cai em cima da rede elétrica e é trazido gravemente ferido para o pronto atendimento de Caratinga. Dorval Fernandes, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga, é quem traz os detalhes. A gente foi acionado aí pelo secretário de saúde da cidade de Ubaporanga, informando que o rapaz havia caído, onde o mesmo chegou a esbarrar o seu corpo na fiação elétrica. Deslocou aqui com a viatura para o local, com a guarnição de 4 bombeiros. Chegando lá, a gente deparou com o Silvânio Araújo Trindade, de 33 anos, ao solo, com fratura fechada no braço direito, fratura fechada na perna direita, fratura de fêmur, suspeita de fratura de fêmur, queimadura também na perna esquerda,
queimaduras também no tórax, no braço direito, no braço esquerdo e uma fratura aberta, uma fratura exposta na perna direita. Ele estava trabalhando, ele estava pintando a casa lá no local e parece que ele desequilibrou pela cena lá no local, que até o rolo da tinta lá ficou inclinado no local e caiu em cima da rede elétrica e veio a cair no chão. Graças a Deus, ele pode dizer que ele nasceu de novo. E ele foi conduzido por nós, pro Pronto Atendimento Municipal aqui de Caratinga, e deixado os cuidados médicos na sala de emergência. A seguir, governadora Anastasia autoriza licitação para projetos de engenharia para 5 estradas da região. Bom Jesus Córrego Novo é uma delas.